Você já se questionou por que, em determinados momentos, parece que Deus demora a agir em sua vida? E se eu lhe dissesse que essa aparente demora faz parte de um plano perfeito que vai muito além do que você pode compreender? No texto de hoje, vamos explorar como o tempo de Deus é sempre o ideal e como a espera pode ser, na verdade, a chave para algo extraordinário. Permaneça até o final, pois o último ensinamento é o mais significativo. O silêncio divino. O que fazer quando Deus parece não responder? Já teve a sensação de que suas orações não passam além do teto, ou como se estivesse falando com o vazio? Há momentos em que o silêncio de Deus soa ensurdecedor, abrindo espaço para dúvidas que começam a corroer nossa fé. Será que Ele realmente me ouve? Por que, justo quando mais preciso de respostas, tudo o que recebo é silêncio? Nesses períodos, é fácil sucumbir ao desespero e acreditar que fomos esquecidos. Contudo, e se esse silêncio não fosse a ausência de resposta, mas sim uma das respostas mais profundas que Ele pode nos oferecer? Pense na sua vida como uma sinfonia e em Deus como maestro. Nas grandes composições, pauses que, a ouvidos desatentos, podem parecer erros ou lacunas. Porém, para o maestro, essas pausas são essenciais. Elas preparam o terreno para o próximo movimento, uma explosão harmoniosa de notas que só encontra sentido porque houve um instante de pausa antes. Da mesma forma, o silêncio de Deus não é vazio ou descaso, mas parte da melodia perfeita que Ele está compondo em sua vida. Talvez esse silêncio seja, na verdade, um convite à intimidade mais profunda. Quando as palavras acabam, resta a confiança silenciosa, menos a fé que não se abala pelas circunstâncias. Habacuque 2:3 nos lembra: ainda que demore, espere, porque certamente virá e não tardará. A resposta divina pode não ser imediata, pois Deus nos convida a confiar mais em seu tempo do que na nossa urgência. No silêncio, Ele nos molda com ferramentas invisíveis, refina nossas almas, fortalece nossa paciência e nos ensina a depender mais de sua presença do que de suas respostas diretas. Muitas vezes oramos pedindo soluções imediatas, mas Deus responde com algo muito maior: a transformação do nosso coração. Quando enfrentamos o silêncio de Deus, somos chamados à perseverança. Ele não pede que entendamos completamente, mas que confiemos plenamente. O silêncio não significa rejeição, é apenas uma pausa antes do próximo ato da obra divina em nossas vidas. Abraão e a promessa de um filho. O valor da espera. Quantas vezes tentamos apressar os planos de Deus? Talvez você tenha recebido uma promessa em seu coração, algo que acredita ser reservado por El Paravoca. Mas os anos passam e nada acontece. O tempo testa nossa paciência e alimenta as dúvidas. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que fui precipitado ao acreditar? Abraão, conhecido como o pai da fé, enfrentou esse dilema intensamente. Deus prometeu a ele um filho, um herdeiro. No entanto, com o passar dos anos, Abraão envelheceu e as circunstâncias pareceram cada vez mais impossíveis. Quem teria paciência para esperar tanto tempo por algo inalcançável aos olhos humanos? Apesar das razões para duvidar, Abraão perseverou, demonstrando o profundo valor da espera. A promessa de Deus não estava vinculada ao tempo humano, mas ao tempo perfeito. Gênesis 21:2 descreve o clímax dessa espera. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, em sua velhice. No momento exato designado por Deus, quando a promessa finalmente se concretizou, ficou claro que ela só poderia ter sido cumprida pela intervenção divina. O valor da espera não reside apenas no resultado final, mas em quem nos tornamos durante o processo.
Abraão não se tornou apenas o pai de uma grande nação. Antes disso, ele teve de aprender a ser o pai da fé. E você já tentou ajudar Deus a cumprir suas promessas em sua vida? Talvez a espera não seja sobre receber algo, mas sobre ser transformado em alguém. Portanto, lembre-se, os maiores milagres e as maiores bênçãos frequentemente nascem no intervalo entre a promessa divina e sua concretização. É nesse período que somos convidados a crescer em caráter, fidelidade e confiança no plano superior de Deus. Abraão, em um momento de impaciência, tentou, junto a Sara, apressar o plano divino ao buscar ter um filho por meio de Agar. Contudo, essa tentativa de precipitar os planos de Deus trouxe mais dores e complicações do que bênçãos. O que Abraão aprendeu nessa experiência é algo que muitos de nós precisamos compreender. Não podemos acelerar o tempo de Deus. Ao tentar assumir o controle, muitas vezes geramos nossos próprios problemas. A espera, por sua vez, nos ensina a confiar em um Deus que não necessita de nossa ajuda para cumprir suas promessas. Esperar no tempo divino assemelhou-se ao ato de plantar uma semente em solo fértil. O agricultor sabe que a colheita não ocorre no dia seguinte. Ir lá e planta, cuidá-o, riga-o e, acima de tudo, espera pacientemente. Abraão plantou a semente da fé, mas precisou aguardar anos até contemplar o fruto. Quando Isaque finalmente nasceu, sua chegada foi um testemunho da fidelidade do tempo de Deus, que nunca falha. A promessa de Deus para Abraão se revelou muito maior do que ele poderia imaginar. Não envolvia apenas um filho, mas gerações inteiras. De forma semelhante, talvez você esteja aguardando por algo que parece impossível. As circunstâncias talvez indiquem que o tempo passou e que a promessa deixará de cumprir-se. Entretanto, o tempo de Deus não se limita ao nosso relógio. Ele trabalha em um nível que transcende nossa compreensão e, quando age, faz de maneira tão marcante que não resta dúvida sobre sua atuação. A espera pode ser dolorosa, mas essa dor é uma preparação para a alegria futura. O verdadeiro valor da espera reside em sua capacidade de nos transformar por completo. Ela nos ensina que o Deus que fez a promessa é fiel para cumpri-la no momento exato em que ela terá o maior impacto. A aparente demora dos planos divinos tem um propósito: moldar nosso caráter enquanto aguardamos. Você já se perguntou por que Deus não responde suas orações no instante exato em que você acredita mais precisar? Pode parecer injusto clamar, sofrer e implorar sem obter uma resposta imediata. Contudo, o que frequentemente negligenciamos é que a demora aparente não é o que parece. Deus não está atrasado. Ele está operando. O que interpretamos como espera ou inatividade divina é, na verdade, um tempo de preparação. Deus utiliza esse período para modelar aspectos do nosso ser que ainda não enxergamos, mas que serão cruciais no futuro. Imagine um oleiro trabalhando no vaso de barro. Ele molda o material com cuidado, pressiona e refaz quantas vezes forem necessárias para alcançar a forma ideal. Contudo, antes de finalizar o processo, o oleiro precisa deixar o vaso secar. A etapa de secagem é essencial para garantir a resistência e durabilidade da peça. Da mesma maneira, Deus utiliza nossa espera como um instrumento para moldar nosso caráter. O apóstolo Tiago nos lembra: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O tempo de Deus não se refere apenas aos resultados que ansiamos. Trata-se também do nosso crescimento interior enquanto esperamos. Esse período transforma nossa impaciência em fé, remove nosso orgulho e nos ensina a abandonar o desejo de controlar todas as circunstâncias. Se nossas orações fossem respondidas imediatamente,
Poderíamos não estar prontos para lidar com os desafios ou responsabilidades associados às bênçãos recebidas. É justamente no atraso percebido que desenvolvemos paciência, confiança e humildade. Portanto, o tempo de espera não deve ser considerado tempo perdido, mas sim tempo investido em crescimento pessoal e espiritual. Considere a história de José. Ele recebeu sonhos grandiosos, sonhos de liderança e honra, mas o caminho até sua concretização foi longo e cheio de sofrimentos. Traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente, José tinha todas as razões para se desesperar. Porém, Deus estava trabalhando em seu caráter durante todo esse percurso desafiador. Ele estava moldando José com as qualidades necessárias: força, sabedoria e fé, para conduzir e governar no Egito com justiça e compaixão. Quando o momento certo chegou, José estava completamente preparado, não apenas para exercer autoridade, mas também para perdoar aqueles que haviam causado sua dor. Assim como José, você pode se encontrar em um período da vida em que tudo parece estagnado e suas orações parecem ignoradas. A sensação de esquecimento ou abandono pode ser avassaladora. No entanto, lembre-se, Deus trabalha com propósitos mais profundos do que conseguimos enxergar no presente momento. A trajetória de Ana também ilustra como Deus está atento às nossas dores. O mistério do agir de Deus revela-se muitas vezes através das lágrimas. Ele registra cada passo que damos em meio à dor, recolhe nossas lágrimas como preciosidades em seu odre, mostrando que nenhum sofrimento é desperdiçado. Deus transforma cada lágrima em parte de seu plano perfeito. O que aprendemos com Ana, por exemplo, é que o tempo de espera e sofrimento é, na verdade, um período de preparação para o milagre. Quando as palavras falham e a dor se torna esmagadora, é um momento em que Deus está realizando algo que ainda não podemos compreender. A oração de Ana parecia insignificante aos olhos humanos, mas diante de Deus, ela tinha um propósito maior. O Senhor não está limitado ao nosso relógio. Ele enxerga o início e o fim de todas as coisas com uma perspectiva eterna. A questão não é se Deus agirá, mas se somos capazes de confiar, mesmo sem ver o que Ele vê. Com frequência, queremos uma visão clara do futuro antes de darmos qualquer passo de fé. Contudo, Isaías 55, 8-9 nos lembra: os pensamentos de Deus estão além dos nossos pensamentos, assim como seus caminhos estão além dos nossos caminhos. Abraão é um exemplo de confiança no tempo perfeito de Deus. Ele caminhou sem conhecer todos os detalhes, confiando apenas na promessa daquele que sabe o que está fazendo. Assim como ele, também somos chamados a seguir em frente, mesmo quando a lógica nos diz para parar. Deus nos convida a confiar, porque Ele dirige cada passo com perfeição. Seu tempo não é medido por nossas expectativas ou agendas, mas sim por sua vontade soberana, que é boa, perfeita e agradável. Conforme Romanos 12, 2. Um exemplo notável disso está na história de Lázaro. Aos olhos humanos, Jesus parecia atrasado quando Lázaro morreu. Maria lamentou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. Quantas vezes também nos dirigimos a Deus assim? Mas Jesus não foi apressado por aquela dor. Ele declarou: Eu sou a ressurreição e a vida, e chamou Lázaro para fora do túmulo, derrotando a morte e transformando o aparente fim em um novo começo. Essa história nos ensina que mesmo nas situações mais irreversíveis, Deus tem poder para trazer vida onde só há morte. Talvez você esteja enfrentando algo que já parece perdido aos seus olhos, mas lembre-se, Deus usa o tempo para realizar um bem maior. O que parece ser uma demora
é muitas vezes preparação divina. Cada segundo que passa está sendo usado para moldar algo em você ou ao seu redor. Quando corremos contra o tempo, nos frustramos, mas ao entender que o tempo de Deus é perfeito, aprendemos a descansar na certeza de que Ele nunca se atrasa. Veja a história de José. Ele sofreu injustiças e foi rejeitado, mas cada experiência foi parte do preparo para o propósito maior que Deus tinha em sua vida. José foi formado na rejeição e no silêncio, porque Deus estava moldando nele algo essencial para cumprir seu destino. Da mesma forma, as adversidades que enfrentamos hoje têm um papel no plano soberano de Deus. Portanto, não lute contra o tempo ou tente acelerá-lo. Confie no processo divino. Isso não significa passividade, mas descanso ativo, na certeza de que Deus está trabalhando em seu favor no tempo dele. Sua vitória virá na hora certa e com um propósito eterno. Que possamos permanecer firmes, sabendo que Deus nunca desperdiça uma espera. Ele está formando algo em nós que será crucial para carregar a vitória com sabedoria e humildade. A ideia da aparente demora de Deus frequentemente gera conflitos duradouros e nos ensina uma valiosa lição. Deus não necessita de nossa intervenção para cumprir suas promessas. Ele jamais falha e certamente não espera que ajustemos seus planos para que funcionem. Quando tentamos impor uma solução, na verdade, nos afastamos do processo divino, o que inevitavelmente traz consequências indesejadas. Não se trata do que podemos fazer para ajudar Deus, mas sim de confiar plenamente que Ele já está agindo no tempo perfeito. Ao entregar o controle verdadeiramente em suas mãos, o resultado será superior a qualquer coisa que possamos imaginar ou tentar forçar. Davi e o trono. Quando a coroação só vem no momento certo. Quantas vezes nos sentimos prontos para algo, mas as portas não se abrem? Davi compreendeu profundamente essa tensão. Em 1 Samuel 24, 6, observa-se um momento emblemático em que Davi teve a oportunidade de precipitar o processo. Ele poderia ter matado Saul e reivindicado o trono à força. Contudo, escolheu esperar pelo perfeito tempo de Deus, dizendo: "O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao ungido do Senhor." Davi sabia que estava destinado ao trono, mas recusou-se a tomá-lo antes do momento propício. Essa atitude é onde muitos de nós frequentemente falhamos. Quando estamos próximos de alcançar um objetivo significativo, é comum sermos tentados a tomá-lo antes do tempo determinado por Deus. Davi compreendia que aquilo que Deus preparara não precisava ser antecipado. Ele nos ensina que respeitar o tempo divino é essencial para receber plenamente aquilo que está reservado. A fé que transforma a espera em expectativa. Quantas vezes ouvimos alguém dizer, com desânimo evidente: "Estou esperando em Deus"? Em nossa perspectiva humana, esperar facilmente assume a conotação de passividade ou até mesmo perda de tempo. No entanto, para aqueles que realmente compreendem os propósitos divinos, a espera é muito mais do que isso. É um período fértil para o amadurecimento da fé e da expectativa. Em vez de sucumbir à frustração ou ao desânimo devido a respostas aparentemente atrasadas, podemos aprender a enxergar a espera como uma oportunidade de crescer em confiança e entrega. Pense em uma criança aguardando ansiosamente o dia de seu aniversário. Embora os presentes ainda sejam invisíveis, ela acredita plenamente que estão a caminho, e sua espera é cheia de alegria e entusiasmo. Da mesma forma, a fé nos convida a esperar com expectativa sincera e não em desespero. Embora não saibamos exatamente quando Deus agirá, temos plena certeza de que Ele agirá. Essa confiança muda completamente nossa perspectiva sobre o processo. O papel da perseverança na espera.
embora semanas possam se transformar em meses e meses em anos durante a espera. O desânimo frequentemente se torna um desafio persistente. Nessas circunstâncias, é comum surgir dúvidas ou até o desejo de desistir. Sentimentos como "até quando, Senhor?" ecoam no coração daqueles que esperam por algo que parece distante ou impossível. Todavia, a perspectiva bíblica sobre esperar não é apenas sobre paciência, é sobre perseverança. Perseverança vai além da capacidade de suportar o passar do tempo. Ela representa força ativa para continuar progredindo mesmo diante da ausência de sinais visíveis de avanço. Como ilustrado em Gálatas 6, é por meio da perseverança que Deus nos prepara para aquilo que está por vir. Essa virtude atua como uma maratona espiritual, na qual não importa a velocidade com que você corre. O mais importante é manter-se firme no propósito divino e seguir em fidelidade ao plano maior que está sendo traçado para você. O tema de perseverança e confiança no tempo de Deus é amplamente abordado na Bíblia, com exemplos poderosos de homens e mulheres que mantiveram a fé em meio a desafios e adversidades. Jó, por exemplo, perdeu tudo o que tinha: seus bens, seus filhos, sua saúde e o apoio de seus amigos, mas permaneceu firme na fé. Ele declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Rolá 1:15 da tarde. Sua maior recompensa não foi apenas a restituição material, mas uma compreensão mais profunda sobre quem Deus é. Joe Conrato: "Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram." Ro 40:5. Ana também nos inspira com sua persistência em oração. Durante anos ela clamou a Deus por um filho, e mesmo diante de um silêncio prolongado, não desistiu. Sua espera foi respondida no tempo certo, mostrando que os planos de Deus são perfeitos, embora por vezes difíceis de compreender. Há momentos em que a resposta de Deus é um não, e isso pode ser um dos maiores desafios da fé. Aceitar essa resposta demanda humildade e confiança em seu plano maior. O exemplo do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, 8-9, é bastante significativo. Ele orou para que o espinho na carne fosse removido, mas ouviu o seguinte de Deus: "Minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." O não de Deus não foi uma rejeição, mas uma oportunidade para Paulo experimentar a graça divina de maneira mais profunda. Davi também enfrentou situações semelhantes. Quando Deus negou seu desejo de construir o templo, ele não se revoltou. Pelo contrário, preparou tudo com dedicação para que seu filho Salomão realizasse a obra. Esse não abriu portas para que a glória de Deus fosse manifesta de outra forma. A história de Jó ilustra como esperar em meio à adversidade é uma das maiores provas de fé. Em um curto período, ele sofreu perdas inimagináveis, mas continuou confiando. Do mesmo modo, há fases em nossa vida em que enfrentamos circunstâncias difíceis, nas quais tudo parece estar fora do lugar. Nesses momentos, é importante lembrar que Deus está presente e ativo, mesmo quando não conseguimos enxergar. A espera pela volta de Cristo, por exemplo, reflete a perfeição do tempo de Deus. Como diz 2 Pedro 3:8-9, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam demora. Ele aguarda o momento exato para cumprir sua obra redentora. Essa expectativa nos convida a viver com propósito e preparação espiritual. A parábola das noivas prudentes, relatada em Mateus 25, nos ensina a manter nossas lâmpadas acesas, ou seja, nossa fé sempre viva. Esperar pela volta de Cristo é uma oportunidade para desenvolvermos paciência,
fidelidade e confiança no plano perfeito de Deus, mesmo quando a espera parece longa ou difícil. Somos chamados a manter nossa esperança firmada na certeza de suas promessas.